Pessoal, questão 65. Qual é a equação da reta que passa por P, que é o ponto 3 e 1, intercepta a reta R no ponto A e a reta S no ponto B, de tal maneira, né, que o P ele é ponto médio do segmento AB. Bom, então eu fiz um esboço mais ou menos aqui do problema, e o que eu consigo concluir de informação aqui, né? Que a distância do ponto A, aqui em parênteses, ao ponto P, precisa ser igual à distância do ponto P ao ponto B, porque é ponto médio, né? Ou se quiser, a soma dos dois dividido por 2 tem que dar o P. Enfim, que é a definição de ponto médio, né? É isso que a gente pode ter de informação. A partir do momento que eu achar esse ponto A e esse ponto B, é só fazer a reta que passa por A e P, ou por B e P, ou tanto faz, né? Basta ter dois pontos que a gente consegue determinar a reta. Bom, a gente precisa dar uma cara para esse ponto A e para esse ponto B, para a gente não ficar em função de x e de y. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, o ponto A, ele está na reta R, né? A reta R, ele é 3x menos y igual a zero. Ou seja, o y é igual a 3x. Então, um ponto na reta R, ele tem a cara x e 3x. Segundo, na reta S, como é que é a cara do ponto? O x mais 5y é igual a zero. Ou seja, o x, eu vou botar em função do y de novo, para ficar só com x nos dois, né? Aqui passa, vai ficar menos x. O y, então, é menos x sobre 5. Ok? Então, o ponto ele é x e menos x sobre 5. Essa é a cara do ponto A e essa é a cara do ponto B. Ok. Então, eu vou usar essa minha informação inicial aqui. Ou, na verdade, eu vou usar o ponto médio, que acaba sendo mais fácil, né? Porque a fórmula de distância, ela envolve a raiz ali, enfim. Então, a gente vai usar ponto médio. Vou botar aqui, terceiro. Só dei uma reorganizada para ficar um pouco mais de espaço. Então, fazendo a continha aqui do ponto médio, a gente vai ter em relação ao x, tá? Aqui a gente vai falar do ponto A e aqui do ponto B. Então, é XA, XB, tá? Então, em relação ao x, a gente tem XA mais XB sobre 2 igual ao x do ponto médio, que é 3. Ou seja, XA mais XB é igual a 6. Então, a primeira relação que a gente tem é essa. Em relação ao y, a gente tem 3xa menos xb sobre 5, isso sobre 2, igual à entrada do y, que é 1. Ajeitando essa segunda equação, tirando o MMC ali, né, vai ficar 15xa menos xb sobre, aqui o 5 e o 2 vai ficar 10, igual a 1. Passo 10 para lá multiplicando, vai ficar 15xa menos xb igual a 10. Então, a segunda equação aqui é 15xa menos xb igual a 10. Aí, resolvendo, então, o nosso sistema, a gente vai ter um sistema de equação da forma xa mais xb igual a 6 e 15xa menos xb igual a 10. Resolvendo esse sistema, eu posso somar as duas equações, a gente vai ter 16xa igual a 16, o que significa que o xa é igual a 1. Né? Substituindo lá na primeira relação, aqui, ó, o xb vai ser quanto? Vou botar aqui uma... Meu Deus, isso aqui tá ficando uma maçaroca, né? O que significa aqui que o xb, se o xa é 1, que o xb é 5. Né? Aí a gente pode fazer as substituições aqui. Então, o ponto A, ele vai ser o xa, que é 1, 3 vezes o xa, que dá 3.
O xb, né, ele é 5. Aí, menos o 5 sobre 5 dá menos 1. Então, o ponto A, a gente descobriu que é 1 e 3. E o ponto B, 5 e menos 1. Beleza, agora eu vou apagar tudo porque já ficou uma maçaroca muito grande aqui. Então, apaga tudo. O que que a gente quer saber? A gente quer saber a equação da reta que passa por esses pontos. Passa pelo A, pelo P e pelo B, tá? Então, quarto passo. O terceiro, ele foi o lance do ponto médio. A gente vai calcular o determinante usando dois pontos daquela reta. Então, x, y, 1. Vou usar esses dois aqui, porque acabam sendo mais simples de usar, né? 1, 3, 3, 1, 1, 1. Repete as duas primeiras. Vamos fazer as multiplicações em diagonal. Então, temos 3 diagonais assim e 3 no outro sentido. Teremos, então, aqui 3x mais 3y mais 1. E aqui, trocando o sinal, vai ficar menos 9, menos x, menos y. Isso sempre igual a 0. Então, de x a gente tem 2x, né? Que fica o 3 menos 1x. De y a gente tem 3 menos 1 também, que dá 2y. E de número a gente tem 1 menos 9, que dá menos 8, igual a 0. A gente pode simplificar isso por 2, que vai dar x mais y menos 4, igual a 0. Essa é a equação da reta que passa pelos pontos A, B e P, né? Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.